A gente viu há pouco a fala de Joe Biden e da administradora da questão climática nos Estados Unidos. Essa é uma tempestade extremamente preocupante. O furacão Milton deve chegar na madrugada à Flórida. É onde está a Patrícia Maldonado. Espero que esteja protegida, Patrícia, nesse momento. Você estava contando para a gente que as chuvas estavam extremamente fortes e é normal que as chuvas venham antes, né? Antes do furacão. Conta pra gente quando ele deve chegar. Você contou pra gente que ele mudou de direção. Qual cidade agora ele deve afetar? Oi, Uribe, estou protegida sim, posso falar com você tranquilamente agora, a chuva deu uma diminuída também. Bom, agora há pouco eu falei para você que ele tinha mudado um pouquinho a rota, né? Ele ia chegar a mais ou menos 16 quilômetros de diferença do ponto inicial que havia sido previsto, não chegaria mais em Tampa, então estaria chegando lá na região sul de Sarasota. Eu falei também que ele tinha perdido um pouco de força, né? De manhã havia essa expectativa que ele mudasse de categoria e ele realmente não mudou durante a madrugada, mas mudou logo de manhã, então a gente teve essa boa notícia, ele teria mudado um pouquinho, perdido um pouco de força, e agora a grande novidade é que ele não chega mais às 4 horas da manhã, horário de Brasília, que era a previsão inicial dos meteorologistas. Ele chega por aqui por volta das 11 horas da noite, meia-noite, horário de Brasília. Isso muda tudo também, isso muda todo o cenário. Porque que acontece? Quanto mais tempo ele ficasse sobre o Golfo do México, ele teria mais tempo para enfraquecer. Isso era bom, né? Estava todo mundo esperando por isso. Mas como ele está vindo muito rápido, ele não vai enfraquecer. Então ele deve chegar mesmo à costa da Flórida, aí entre 3, né, com intensidade entre 3 ou 4. Tem outra informação para você. A gente recebeu agora nos nossos telefones um aviso da polícia de curfew, ou seja, a gente não pode sair das nossas casas de carro, não podemos ir para a rua, nada, a partir das 8 horas da noite de hoje até as 10 horas da manhã. Mas já tinha um aviso antes, logo que eu estacionei meu carro aqui de manhã, eu já tinha recebido um aviso da polícia aqui, ele veio pessoalmente até a porta do meu carro me pedindo para não estar na rua a partir das 3 da tarde, porque o vento vai aumentar muito, a chuva vai aumentar muito, há o risco de tornado, então eles pedem que, por segurança, a gente não esteja na rua a partir das 3 da tarde, mas depois das 8 da noite não pode mais estar na rua aqui na Flórida até as 10 horas da manhã de amanhã. Meu Deus, Patrícia. Agora, que horas são aí, só para a gente ter uma noção, porque aqui no Brasil são 2h30, por aí... A gente está com 1 hora só de diferença, aqui 1h30 da tarde. Tá, então daqui a 2 horas, então, tem essa perspectiva de que as pessoas, uma recomendação para que as pessoas na Flórida fiquem em suas casas e aí depois à noite, sim, elas não podem sair de casa. A Patrícia Maldonado trouxe informação importante de que a chegada do furacão Milton deve ser antecipada para a noite, começo da madrugada de hoje nos Estados Unidos. Patrícia, eu estou vendo atrás de você pouquíssimo movimento. Parece que as pessoas realmente estão levando a sério as recomendações, estão deixando a Flórida ou permanecendo em casa, né? Ah, com certeza. Não, essa avenida é super movimentada normalmente, Uribe. A gente não consegue atravessar essa avenida nunca, a pé, por exemplo. Hoje, olha a quantidade de carros que estão passando atrás de mim. Muito pouca gente está passando por aqui. Eu usei uma palavra agora há pouco, um termo em inglês, que eu não sei se todo mundo sabe, né? Eu falei curfew. A gente pode traduzir para toque de recolher. Então, o que acontece? A partir das 3 da tarde é uma orientação, uma sugestão, um pedido, né, das autoridades para que a gente não saia das nossas casas, para que a gente permaneça num local seguro, né, por causa de vento, de chuva, risco de tornado e tudo isso. Todo aquele, como eu disse, todo aquele pacote, né, que o furacão costuma trazer. Mas a partir das 8 da noite, então, de hoje, até as 10 horas da manhã, pelo menos no condado onde eu moro, né, e por isso eu recebi essa mensagem no meu celular, é proibido estar na rua. Patrícia, você trouxe uma informação muito importante do dia a dia com quem lida com furacões e tornados. Como preparar a residência? Você disse que seu marido está preparando neste momento. Então, sacos de areia na frente da casa e também placas de madeira nas janelas. Explica pra gente por quê. Então, o que acontece? Eles pedem para que a gente coloque essas madeiras, são placas de compensado nas janelas para evitar que ou uma árvore venha, de repente, porque com o furacão, o vento é muito forte, chega a arrancar a árvore do chão mesmo. Então, eles pedem para que a gente evite
ter um acidente como esse, de uma árvore invadir a janela, colocando essas madeiras, então, na janela. A questão do saco de areia, que até mostrei ontem aqui, né, a prefeitura distribuindo os sacos de areia para a população, eles servem para colocar debaixo da porta, para evitar que a água entre com tudo, né, porque há grande risco, eu falei logo cedo também, como aqui é tudo plano, né, uma planície, aqui se encher, a água não tem para onde escoar, né, então ela vai entrar nas casas mesmo. Então, para evitar que isso aconteça de uma forma muito rápida, a gente coloca esses sacos de areia na entrada de casa também. Então, essas são as medidas que a gente mais costuma tomar, assim, para se prevenir de algo pior, que algo pior possa acontecer. Mas, além disso, a gente também costuma encher as banheiras com água. Todas as casas, praticamente, dos Estados Unidos têm banheira e a gente enche com água, porque se a gente ficar sem água, pelo menos a gente tem aquela água para usar num vaso sanitário, por exemplo, ou em alguma situação que a gente precise, né? Além disso, a gente também, todo mundo aqui costuma fazer a mesma coisa. A gente pega saquinhos plásticos, coloca água, coloca para gelar, água potável, e a gente coloca para gelar. O gelo, né, a gente pode usar para manter os alimentos num cooler, mas também a gente pode usar para beber, caso a gente fique sem água. Porque todo mundo estoca água, né? Mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar para as coisas voltarem ao normal. A gente não sabe em quanto tempo a gente vai poder frequentar o supermercado de novo e ter a água na prateleira. Então todo mundo costuma fazer esse tipo de coisa, além de estocar comida, como a gente já falou, né? Comida de fácil preparo, então frios, né? Muita gente compra esses frios que não precisam nem, são de ficar na geladeira, mas as pessoas colocam nesses coolers e são fáceis. Você pega um pão, coloca um frio e acaba uns frios e acaba consumindo, né? Não precisa de gás, não precisa nada disso. Mas, falando de gás, na minha casa é gás de rua. Mas mesmo assim eu tenho uma churrasqueira do lado de fora, que é o gás que você tem que comprar no supermercado, né? E eu já garanti, então, no início da semana eu já garanti 2 botijões de gás para estar lá, para ter a segurança de que se alguma coisa acontecer e cortar o gás da rua, por exemplo, eu tenho outra maneira de preparar a alimentação para minha família. É uma preparação de guerra. O americano precisa saber como conviver com essa situação. Você trouxe a questão de um lanche rápido, também é o manual do solteiro e da solteira, viu, Patrícia Maldonado? A gente que mora sozinho precisa se arranjar rapidamente. Eu queria, Patrícia, que você contasse um pouquinho dos mercados. Você me disse que muita gente comprando água e esses produtos processados porque são de mais fácil preparação. Faltavam produtos no mercado que você foi? Sim, faltava tudo relacionado à bebida, seja água saborizada, água normal, qualquer tipo de água já não tinha mais no mercado. No final de semana já não tinha, tá, Uribe? E aí eles começaram a repor e toda vez que chegava a água no supermercado, a gente recebia mensagem no celular de amigos falando: passa aqui em tal mercado, agora tem água, acabou de chegar. E eu cheguei várias vezes e não tinha mais. Era muito rápido, né? Porque as pessoas ficam morrendo de medo de faltar água, então todo mundo quer estocar o máximo que pode, só que nem pode, né? Porque você tem um número certo de garrafas d'água que você pode comprar por pessoa. Enfim, então a gente teve muita dificuldade para achar água. Produtos como atum enlatado, sopa enlatada, coisas rápidas, né? Comidas que já estão prontas, que é só você abrir uma lata e comer, também não tem mais no supermercado. E uma coisa curiosa que toda vez acontece, não tem mais papel higiênico. Você não acha mais papel higiênico para comprar nos supermercados. Hoje os supermercados estão fechados, viu, Uribe? Não tem nada funcionando, porque afinal de contas os funcionários também precisam preparar suas casas para receber o furacão. Então não tem nada aberto. Quer dizer, quando eu digo nada, eu estou falando de supermercado, mas aqui, por exemplo, eu estou num mall aberto, né? Aqui tem várias lojas, vários restaurantes. Aqui tem 2 restaurantes funcionando. E, por coincidência, são 2 brasileiros. Um restaurante por quilo e uma padaria. Os 2 estão funcionando, tem gente lá se alimentando, mas todo mundo sabendo que daqui a pouco é hora de ir para casa, é hora de voltar para os seus hotéis e lá ficar até, então, amanhã, quando a gente espera dar uma boa notícia aqui, dizer que, né, o furacão mudou de rota ou enfraqueceu bastante. Tudo isso pode acontecer, viu, Uribe? Você sabe que eu moro aqui há 9 anos, né, como eu falei, eu não me lembro exatamente o ano, mas teve um ano que a gente ficou muito assustados e ele acabou desviando na última hora, então não passou por Orlando. E a gente
ficou bastante aliviados, então, de manhã, e eu espero que amanhã a gente volte a se encontrar e eu te dê uma notícia como essa.